Deus, Pai de infinita misericórdia, mais um dia na Tua presença, mais uma oportunidade de conhecermos a Tua palavra e através dela, ó Deus, enriquecer os nossos conhecimentos para que possamos colocar em prática e viver segundo a vontade do Senhor. Muito obrigado por esse dia. Vivemos dias difíceis com essa pandemia, mas o Senhor tem nos poupado e tem nos dado a condição, ó Deus, de manter o Teu povo no Teu templo, aqueles que podem estar, para que eles possam também, juntamente conosco, se enriquecer da Tua palavra e também crescer em maturidade através dela. Muito obrigado por tudo que o Senhor já nos deu. Pedimos a Deus a direção do Teu Santo Espírito para o que vamos falar aqui nessa manhã. Nos dirige, eu oro, em precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Reforçando aos irmãos, a minha cirurgia já foi marcada, ficou para o dia 17/6. Então, dia 17, às 7 horas da manhã, talvez eu já esteja na quarta-feira, já internado, né? Para na quinta-feira pela manhã já ser a cirurgia. Então já está marcado aí, o convênio liberou, graças a Deus. Então já está tudo certo. Só aguardando aí o momento de entrar na faca aí, né? Mas, já deu certo, não a gente ora ao Senhor por isso. Okay? Então vamos lá. A origem. Então nós falamos do que acontece nesse livro. Então o casamento em si é uma analogia, mas lógico, essa analogia tem um propósito, e o propósito é exortar o povo quanto à situação que eles estão vivendo. Então nós não vamos focar propriamente o casamento em si, o capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 5, mais propriamente até o versículo 10 do capítulo 1, ele vai falar sobre essa questão. Toda a situação que se deu em relação à analogia desse casamento, que Deus quer através dessa analogia, e também na questão do nome dos filhos e tudo mais. Aí quando nós entramos no versículo 10, aí ele já começa a questão da restauração de Israel, a restauração do povo de Israel e de Judá. Então até aqui a gente vai ver algumas coisas e tem os versículos, situações muito importantes. Então aqui, como nós já havíamos dito, a palavra do Senhor veio a Oséias, e Deus falou através de Oséias, diferente do que o povo normalmente fazia, ou como Deus fazia, fez com Isaías, fez com Amós, fez com Ezequiel, que mostrou a eles o que eles deveriam falar. Só que no caso de Oséias, Deus falou através de Oséias. Então usou a boca de Oséias para exortar o povo. Então esse conteúdo se refere como um porta-voz do Senhor, e ele foi comissionado a proclamar. Ele foi levantado pelo Senhor para fazer aquilo que precisava ser feito, mas Deus usou a boca dele. Como Deus usa a boca de um pregador, como Deus usa a boca de um irmão, vai visitar alguém, então a pessoa chega lá, o que eu vou falar, meu Deus? Só que a pessoa orou antes de sair de casa, o Espírito Santo foi trabalhando nele no trajeto até esse local, e chega lá, ele acaba falando e diz, mas eu nem programei isso para falar, né? E Deus mostra aquilo que tem que falar. Então mais ou menos nessa situação que Deus age na vida de Oséias, mostrando a ele o que ele precisaria falar. Então vamos entender aqui algumas interpretações que surgiram ao longo do tempo. Então uma delas é sonho e visão, a outra alegoria e a outra a literal. Sonho e visão está descartado. Não tem embasamento bíblico, não tem nenhum versículo, pelo menos um, né, que pudesse dizer esse versículo, podemos entender que foi sonho ou uma visão. Não existe nenhum, até porque uma doutrina não se faz em cima de um versículo. É de vários versículos e da Bíblia como um todo, tanto do Antigo como do Novo. Então está descartada a possibilidade de sonho ou visão. Alegoria, eu não sei se todos concordam, mas o pai da alegoria foi Agostinho. Ele alegorizou muitas coisas na Bíblia que não era o que realmente estava sendo dito. Ele alegorizou, então usou como alegoria. Uma vez eu vi um sermão de quando o mendigo está com a capa, né? E ele é convidado a estar diante de Jesus, e ele lança a capa e vai até Jesus para ser curado.
Aí muitos dizem que a capa era o pecado que ele carregava, então ele jogou o pecado fora para ir até Jesus. Isso é alegorizar. Então, Agostinho alegorizou muitas coisas, inclusive no livro de Oséias, na questão do casamento, né? Mas eu entendo, como muitos expositores, como muitos teólogos, a questão também da exposição bíblica, da opinião de que o casamento foi real. Ele usou como analogia, mas o casamento foi real, porque como que você pode provar algo a um povo? Lógico, Deus não precisa de nada nosso, Ele pode fazer isso trabalhando a mente de cada um, mas Deus usou o contexto que Ele tinha, né, nesse período, usando esse casamento, um casamento incomum, nada comum, né, no sentido de casar como uma prostituta, mas Deus usou para exortar o povo. Então Ele tem suas maneiras de usar, as suas maneiras de fazer, e essa foi uma das maneiras que Ele fez e que Ele executou esse trabalho. Então o casamento de Oséias era um elemento simbólico, ou um simbolismo profético daquilo que iria acontecer. O povo se desviou, o povo andou por outros caminhos, então ele queria mostrar ao povo sobre esse casamento. Então quando a gente vê essa questão de sonho e visão, alegoria ou a exposição bíblica, nós precisamos entender a questão de Gomer. Existe um teólogo que fala que ela era virgem e que eles se casaram, e depois que se casaram que ela foi para a prostituição. Mas isso vai de encontro à palavra de Deus, e quando nós vamos lá, quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, Ele lhe disse: vai, toma uma mulher adúltera. Ele não falou: vai, toma uma mulher, casa com ela e depois ela se tornará adúltera. Não, casa com uma mulher adúltera. E o que nós podemos entender, e que alguns comentaristas falam também a respeito de Gomer, que Gomer era alguém que prestava culto ao povo cananita. Então era uma prostituta cultual. Ela prestava culto à deusa da fertilidade e todos aqueles cultos que eles faziam para a fertilidade e para tantas outras coisas. Então Gomer era alguém que era conhecida no meio como uma prostituta. Porque se isso não fosse, não faria sentido Deus falar para ele tomar uma mulher adúltera para que pudesse ter o sentido do que Deus iria trabalhar, o simbolismo do que Deus iria trabalhar através dessa união, que é a separação de Israel do povo de Deus. Oséias exemplificando Deus e Gomer exemplificando o povo que se distanciou de Deus, ok? Então teria que ser alguém conhecido. Então Gomer ter sido escandaloso desde o começo, tudo aquilo que ela fazia, porque era alguém que conhecia ela. E aí vem aquelas questões, né? Casar com uma mulher como essa? Como pode um negócio desse? Você é um profeta? Então Deus tem um propósito para toda essa situação. Quando alguém desafiasse o profeta a respeito dessa mulher, por que casou com essa mulher, ele poderia dizer o seguinte: a esposa que ele havia escolhido, ele poderia prontamente responder que eles estavam olhando para o espelho da sua própria relação com o Senhor. Então, se alguém o questionasse por conhecê-la, ele poderia dizer: o que eu estou vivendo é exatamente o que Deus quer transmitir em relação ao que vocês estão vivendo com Deus, né? Deus e vocês como prostitutas se separando do Senhor, se distanciando do Senhor, da aliança que o Senhor fez com vocês. Então, quando ele manda Oséias tomar Gomer, uma adúltera, ele nem tinha falado o nome, né? Ele mandou ele tomar uma adúltera como esposa. Então ele foi e tomou Gomer, filha de Diblaim. E aí continua a situação. O profeta deveria realizar esse ato pouco comum como advertência aos seus contemporâneos da violação por parte deles do termos da aliança. Então aquilo que nós já falamos é um simbolismo daquilo que Deus queria exortar a cada um do povo. O foco do livro não está na obediência que custou a Oséias, mas para mostrar que seu padrão de vida seria instrumento para transmitir aquilo que Deus queria transmitir ao seu povo.
Eu vou lançar uma pergunta aqui, quero ouvir dos irmãos, aqueles que quiserem se posicionar ou não, sobre a questão. Por que vocês acreditam ou não que Deus permitiu essa pandemia? Pensando aqui no livro de Oséias, pensando aqui nessa época, o que vivia o povo nesse momento, em relação ao que o povo tem vivido, e Deus lança uma pandemia que não acometeu um povo específico, mas acometeu o mundo como um todo. O que Deus quer trabalhar com a minha vida e com a sua vida? Nós cristãos, e principalmente aqueles que não são cristãos. Mas eu vejo que eu tenho a minha posição sobre o povo não cristão e o povo cristão. E eu tenho a minha opinião quanto àquilo que Deus quer fazer. Mas eu queria ouvir um dos irmãos em relação a isso. O foco pode ser, a intenção de Deus é trabalhar humildade, né, e separação, que não tem separação, né, de ricos e pobres. Então a gente pode ver nessa pandemia, não importa o tanto de dinheiro que a pessoa tem, tanto de pessoas aí ricas que morreram de Covid, né? Que estavam internados nos melhores hospitais aí. Então acho que um dos motivos foi Deus mostrar para o ser humano que ele tem que ser humilde, né? Porque tem muitas pessoas que se acham melhores do que as outras, e isso mostrou que realmente quando uma doença vem, não importa se é rico, se é pobre, todos vão para o mesmo lugar. Ok. Me lembrou uma frase que estava lá no Poupa Tempo, né? Quando você entrava, que todos são iguais perante a lei, né? Todos são iguais diante de Deus, porém com a diferença daqueles que são salvos e os que não são salvos. Então, humildade, para que todos reconheçam que o destino de todas as pessoas seria o mesmo, a questão da morte, na questão da morte, porque a gente sabe que aqueles que são do Senhor morrem a morte física, mas não morrem a alma. A alma volta para Deus. Mas além da humildade, de nós reconhecermos essas questões, que seja pobre, seja rico, seja branco, seja negro, seja oriental, seja ocidental, além disso, o que vocês imaginam ou têm refletido sobre essa situação, o que Deus quer trabalhar com o povo? Tem outra situação também, né, que a própria palavra de Deus fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Né? Então, Opa! Como a gente pode ver, já ouvi falar, não sei de onde veio essa frase, mas fala que essa geração nossa é a pior geração de adoradores, né? Se comparado à geração da igreja primitiva, o pessoal, do jeito que eles faziam antigamente. Okay. Na verdade, a gente não comparar, né, se desvirtuou daquilo que era na igreja primitiva, né? Essa é a verdade. E como o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza, Deus permitiu para o pessoal realmente, através do sofrimento, buscar mais a Deus, né? Ok. Legal. Eu penso que, para quem tem mais vivência, no caso nós, já temos mais idade, quem enfrentou aquela primeira fase da AIDS, lembra? Como estava a população Comentei isso com a Silvana esses dias. A população se comportando naquele período. Né? Eu sei, o pessoal mais jovem talvez não passou por isso, mas nós mais experientes, havia aparecer sobre o morro. Né? O errado era o certo na época. Então, tem coisa que vem para dar chacoalhada. Porque quando veio a AIDS, ela dizimou muita gente. Mostrou que era certo e que era errado. Só é claro que muitas pessoas inocentes acabam entrando porque são contaminadas por terceiros. Né? E na situação atual, eu particularmente já imaginava que Deus ia permitir mais uma chacoalhada. Porque do jeito que estava indo, né? Apesar que o pessoal não caiu a ficha do pessoal ainda, mas o grupo dava a impressão que o errado era o certo. Até muitas igrejas que pregavam a palavra deixaram de pregar, trazendo o comodismo de fora para poder se adequar à membresia. Trazendo o mundo para dentro da igreja, né? Para poder ficar de bem com o povo. O povo ia na igreja, estava vindo nas igrejas para ouvir o que queria ouvir, não o que era necessário ouvir. Exato. Então são situações, não é só Brasil, no caso foi mundo, mas eu penso que Deus está permitindo ainda, porque está orando tanto que essa maldição não vai embora. Deus ainda não está mostrando ainda para ter mais tempo para fazer. A gente vê que eu tem penso nesse ponto
Tem nações que já está quase livre disso, aí relaxa, daqui a pouco, né? Volta. Então Deus está corrigindo isso de uma forma bem severa mesmo. Eu tenho também essa mesma opinião e acrescentando algumas coisas mais também. Alguém mais quer? Milton, quer falar alguma coisa? Assim que o irmão Emanuel falou, eu acho, irmão, também que Deus quer dar uma chacoalhada mesmo nas pessoas, né? Principalmente no povo dele. A igreja ficou muito hepática, muito parada, muito ultimamente, como os irmãos citaram aí, trazendo o mundo para a igreja, as pessoas vêm não adorar a Deus, mas querendo ser adorado, e não sei por tantas coisas. E uma das situações que, inclusive, a mídia apresenta de vez em quando, eles zombando de Cristo no carnaval, né? Satanás puxando Cristo na corda, exatamente. Cristo, né? Exatamente. Então, como se Satanás estivesse vencendo Jesus. Vencendo Jesus, isso em fevereiro, né? Em março, ou no próprio fevereiro já tinha, né? Aí começou, claro, com Deus não se brinca, né? E houve um despertar. E tanto é que a gente pôde ver vários vídeos das pessoas na frente dos hospitais orando, lá de fora orando, as pessoas clamando a Deus. Então houve realmente um despertar, ou está havendo ainda em muitas igrejas se despertando através disso aí. Então eu creio que Deus deu uma chacoalhada, né? Pessoal, acorda, vocês estão dormindo. Desperta, tu que só dorme. complementando, para vocês, nós pensar um pouquinho, a gente vê o povo de Israel que é um povo bem disciplinado, mas a gente sabia. Era sabido porque a maior passeata gay tinha, acontecia lá, no mundo. Então, como pode, né? O celeiro de Deus, o povo de Deus, tem a maior concentração do mundo de homossexuais ali festejando. Então, para você, a queda dos valores foi muito grande. Então, o descontentamento, eu como tal, imagine Deus que é perfeito, que conhece o fundo dos nossos corações. Então, eu imaginava que Deus ia dar uma chacoalhada, e continua dando. A gente vê, e lá na frente a lição vai suscitar isso, que desde quando Abrão saiu de Ur, lá no Egito, a coisa já era toda idolatria, né? Tanto é que quando nós vamos para Josué 24:14, ele vai falar o quê? Vocês que serviram a tal deuses, escolhei hoje a quem servais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele está falando isso exatamente pela idolatria do povo, já naquela época, entendeu? Eu penso o seguinte... Aproveitando esse gancho do Senhor, eu estava pensando na ligação da Boomer. A Boomer é uma adultera, mas essa colocação do pastor, o povo do que foi selecionado era o povo adorador de Deus. Deus deu para ele uma família. Como o Gomes ganhou uma família, ele teve a chance de ter uma vida sadia, uma vida perfeita. Né? Era o que Deus queria fazer, exatamente. Né? Deus queria mostrar, chamar o povo para o que é um relacionamento familiar. Não importa quem, classe, social, posição, raça, etnia, mas Deus queria mostrar que era uma família. E o povo tinha distanciado dessa família. Eu entendo o seguinte, que não... tanto propriamente para aqueles que não conhecem o Senhor, que lógico, eles precisam conhecer o Senhor e precisam conhecer através de nós, mas muito mais Deus chacoalhando a igreja. Muito mais a igreja, por quê? Porque a responsabilidade do homem com Deus, a aliança que foi feita com Deus, aquela convicção tipo, eu aceito a Cristo, aí vou servi-lo sem nunca mais olhar para trás, isso se perdeu, ficou no comodismo. Hoje, as pessoas não vêm na igreja por causa da pandemia, ok, mas e antes? Né? Hoje por causa de uma restrição. As pessoas não têm seus compromissos com Deus, não é com a igreja, é com Deus, da questão do dízimo que é bíblico. E aí? E o comprometimento com a obra do Senhor? Hoje a coisa mais difícil que a gente tem é recrutar pessoas para exercer o ministério dentro do corpo da igreja. Normalmente é sempre os mesmos. Olha quanto tempo nós tivemos a mesma tesoureira. Olha quanto tempo nós tivemos outros irmãos nos mesmos ministérios. Porque não se levanta pessoas para isso. Então, uma vez eu escutei um pastor falando que os pastores deveriam pregar mais, que é bom, que é legal, que é muito prazeroso ser pastor. Lógico, a gente prega isso.
Mas a gente tem que entender também que pastorado é chamado. Ou a pessoa tem um chamado para isso, ou ela não fica. Não é profissão. Profissão você troca. Me cansei dessa profissão, vou estudar outra coisa, eu vou fazer outra coisa. Vou sair dessa empresa, eu vou para outra empresa. O problema são dois. Que não é emprego, é chamado. E outra, não dá para você ficar aqui, ali e acolá. Ou você finca a raiz onde você está, ou não tem como. Não é isso? A menos que eu esteja errado, mas eu entendo isso. Então Deus está chacoalhando o mundo como um todo, mas principalmente, como o Emanuel colocou lá, a situação do próprio povo, né? Que conhece a palavra do Senhor, que tem intimidade com a palavra do Senhor, ou se não tem, deveria ter, através da meditação, do estudo da palavra. Então isso tudo vem, e o livro de Oséias nós estudando, e cada vez que você vai se aprofundando no livro, você vai se arremetendo àquele tempo e o tempo que nós estamos hoje. O que está acontecendo? Por que Deus permitiu toda essa situação? Né? E aí tem uma irmã que diz: pastor, mas eu não concordo quando você fala que Deus permitiu. Ué, mas tudo está no poder de Deus. Se não foi Ele que permitiu, quem que permitiu? Né? Então Deus permite determinadas coisas, como Ele usou o povo ímpio, usou os filisteus para confrontar o povo, usou tantos outros povos pagãos para confrontar o seu próprio povo. Pastor, eu entendo que é bíblico todas essas questões que nós vivemos e ainda viveremos, Sim. né? E é muito impressionante quando a gente consegue enxergar que a igreja, quanto mais perseguida, quanto mais sofreu, mais ela floresceu. Você pega a igreja primitiva em relação às perseguições, e quando achavam que a igreja ela teria, né, sido aniquilada, acabada, ela na verdade floresceu de uma forma muito maior, muito mais forte. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o tempo que nós vivemos é tempo de verdade, de despertar naqueles que servem a Deus, né, de uma forma verdadeira, a se posicionar como, né, filhos de Deus, como Exatamente. mensageiros do Senhor. Uhum. O que o pastor disse, o que os irmãos disse, eu vejo o que está acontecendo hoje. É uma igreja passiva em meio a uma corrupção de todas as formas. A corrupção do espírito, né, a corrupção física, e a igreja se posicionando muitas vezes favorável a tudo isso, e não se posicionando contrária e trazendo de fato a mensagem do Evangelho. Exatamente. Então se esconde, né? E Deus, obviamente, debaixo da sua soberania, permite com que essas coisas aconteçam, porque é bíblico e nós vamos ter que nos posicionar. Não dá para o cristão ficar em cima do muro. Eu aceito isso, vai ser dessa forma. Até porque o muro é do diabo, né? Se ele está em cima. O cristão tem que se posicionar, ele tem que tomar uma atitude e ele tem que expor aquilo que ele crê e na prática exercer o que ele fala. Né? E muitas vezes nós vemos, né, a forma como as pessoas têm caminhado, as igrejas como têm seguido, algumas, não todas, mas infelizmente tantas aí que levam pessoas a um evangelho totalmente furado, materialista e esquecendo totalmente o real significado. Exatamente. Nós tivemos há pouco tempo atrás, eu não vou citar nomes aqui, mas pessoas diziam que a Bíblia estava ultrapassada e ela precisaria ser pensada novamente, atualizada. Mas a Bíblia é atualizada, é só nós contextualizarmos o que já ocorreu com o que nós estamos vivendo hoje. Então, logo depois disso também veio essa questão da pandemia, né? Essa questão de mudar a Bíblia, por quê? Se Deus está mostrando desde o início que o povo é distante dele, ele tenta se aproximar do povo e o povo continua se distanciando dele, e isso há alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, era menos essa questão, mesmo com a AIDS e tudo mais. Mas nessa época que nós estamos vivendo, ser evangélico é uma questão da pessoa dizer para estar por status, vamos dizer, sou evangélico. Mas o viver esse evangelho é que é difícil, né? Luiz pregou sexta-feira, a mesma coisa, aquele que quer me seguir, né? Pega a sua cruz e venha comigo. Luiz pregou isso na sexta-feira. Ok, pode falar, Milton. Eu gostei muito da colocação do irmão. Desculpa, qual é o seu nome? Alex. Alex, só para eu conhecer os irmãos, porque aqui eu também não conheço todos.
mas eu gostei da colocação do irmão Alex. E eu penso mais ou menos na mesma linha de raciocínio. Eu acho que essa pandemia, no meu ponto de vista, é culpa de nós cristãos. É para nós. Porque eu penso assim, nós temos o livre-arbítrio. O mundo tem o livre-arbítrio. Não temos o livre-arbítrio? Nós não temos o livre-arbítrio de servir a Deus. Por exemplo, hoje nós optamos estar aqui na casa do Senhor aprendendo. Outras pessoas não. Só querem livre-arbítrio. E aí, entrando nessa questão que a igreja agora ela está customizada, né? As igrejas agora, você vai para a igreja na qual ela se adequa, não é mais você se adequar ao evangelho, né? Porque se a gente for pegar a Bíblia, vai ler o que a Bíblia diz, eu acredito que a gente não precisava nem ter lei, justiça. Só que os 10 mandamentos ali, o mundo estaria aderente a tudo. Viver em paz, não mataria o próximo, se seguisse os 10 mandamentos, você não precisava ter mais lei. Certo. E aí eu penso o seguinte, se a gente levar a questão de pandemias, isso vem. A gente pega a gripe espanhola, a gente vai voltando, são sarampo, então, as coisas. Só que hoje nós temos mais informação que no passado, né? Se a gente olhar a questão da internet, né? E eu vejo que o cristão, e aí eu tiro por mim, né? Às vezes eu me olho no espelho, e eu fico pensando assim, que tipo de serviço e adoração eu presto ao Deus que eu sirvo. Eu faço essa analogia, e às vezes eu sinto vergonha, muitas vezes eu sinto vergonha, porque dentro das minhas 24 horas eu tenho tempo para tudo, só que no meu to-do lá não tenho tempo para eu pegar a minha Bíblia, juntamente com a minha família, eu faço isso e às vezes eu falo assim, poxa, como eu sou muito averso a dizer que ser cristão é fácil. Eu particularmente tenho muita dificuldade, é uma briga todo dia comigo. No sentido de não só se colocar no lugar do próximo, como se proceder como cristão. Que a gente fala, se colocar no lugar do próximo. Primeiro mordida que o próximo te dá, vem a tua ira. Eu falo isso por mim, tá? E aí depois tem o outro lado de cristão. Então eu penso assim, essa pandemia, eu acho que é culpa de nós cristãos. No sentido hoje, nós estamos adorando a Deus da maneira como deve ser adorado. Porque lá fora é livre-arbítrio. Você teve uma escolha. Olha, eu vou servir o mundo, ponto. Agora não, eu vou servir a Deus. Será que eu vou servir? Então, diante disso que você falou, foi até legal, pertinente o que você está falando. Por quê? Você falou da questão do livre-arbítrio, né? Eu entendo o livre-arbítrio até o momento que você não entregou sua vida a Cristo. Por quê? Gálatas 2:20 vai dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Uma vez que você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, não é mais a sua vontade, mas é a vontade de Deus. Então as pessoas que estão no mundo, elas fazem o que elas fazem servindo ao Deus do século e ponto. Mas o cristão, ele não tem mais o livre-arbítrio, tipo assim, eu não vou. Eu não vou se eu não posso, se eu sou impossibilitado por uma enfermidade ou por algum compromisso de trabalho, coisa assim que eu não possa ir mesmo. Mas caso contrário, não. Aí eu concordo com você a questão do comodismo, que as pessoas, fica em casa. Casa não é culto, gente. Vocês têm que prestar atenção nisso. A gente entende esse momento de precaução, muitos não estão vindo, a gente respeita, entende perfeitamente, mas culto não é assistindo em casa. Culto é isso que nós estamos aqui, olhando um no olho do outro, sentindo o sentimento do outro, de alegria ou de tristeza, ou de preocupação, ou de dor. Isso é culto, né? Então, essa questão desse livre-arbítrio, no meu entendimento, a pessoa que entrega a sua vida a Cristo não tem mais em relação às coisas de Deus, entendeu? Lógico, está chovendo, a pessoa vai sair na chuva ou vai usar um guarda-chuva, é um livre-arbítrio dela. Mas eu digo, nas questões em que Deus tem trabalhado em nossa vida e através da palavra, aí sim a pessoa tem que ter um compromisso. Aí eu concordo plenamente com o que você disse. Veio chacoalhar, por isso que eu falei, muito mais para nós do que as pessoas do mundo, entendeu? Porque as pessoas estão querendo o que o Emanuel disse, ouvir o que elas querem, e não o que elas precisam ouvir. E as igrejas estão se adequando ao mundo, para dizer que são igrejas, né? E hoje é interessante que, assim, se você olhar, tudo aquilo que é perseguido cresce, né? Você quer um exemplo? No passado, alguns irmãos lembram que teve um cristão, que eu não lembro qual era, pelo menos se dizia ser cristão, que quebrou a imagem lá da Nossa Senhora Aparecida. O que aconteceu naquele momento? Deu um boom nos seguidores, apoiadores da igreja.
Então eu acho que a estratégia do inimigo hoje não é atacar a igreja de maneira direta. Porque se você faz uma repressão direta, você vai fazer com que aquilo cresça cada vez mais. Dá repercussão, né? É. Agora, se você começa indiretamente a atacar, por exemplo, os valores que a igreja defende, e de maneira, entre aspas, legais, né? Porque a gente não pode ser também tomar cuidado com isso, né? Dizer assim, está certo, está errado. Perante a lei, as pessoas estão atacando a igreja de forma legal. Sim. Então, hoje, eu acho que o desafio maior para nós cristãos é esse. É seguir princípios É bíblicos. seguir princípios. Exatamente. E nós conversamos sobre isso, né, recentemente. A inversão de valores que a gente vê no mundo é bíblico. A gente pode achar normal, mas a inversão de valores dentro da igreja a gente não pode achar normal. Justamente isso que foi falado. Não podemos trazer as coisas do mundo, não podemos amar o mundo. E é legal essa comparação que faz com Gomer com o povo. Porque lá em Tiago fala que quem ama o mundo comete adultério contra Deus. Então, no momento que o senhor falou ali da comparação com a prostituta, e se alguém for questioná-lo, ele realmente falar isso, né? Que é como É o espelho do que eles estavam vivendo. Exatamente isso. E hoje a gente vê que muitas pessoas realmente amam as coisas do mundo e querem trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, né? Sim. É isso aí mesmo. É bastante complicado e tem me feito refletir muito essa questão desses dias e todas essas coisas que a gente tem passado, sabe? E quando você começa a estudar aqui, você fala, aí você vai lá, antes até de Abraão, né? Antes de ser até Abraão, aí você vê e tá aí esse seriado aí passando também, e você vai anotando algumas coisas e vendo algumas peculiaridades e você vai vendo isso. Isso porque está desatualizada a Bíblia, né? Para Olha alguns só tá, como que é as coisas, né? É porque eu acho assim que a pessoa que disse isso, ela foi infeliz no termo que ela usou. Porque não é a Bíblia estar desatualizada, é as pessoas não estar contextualizando a Bíblia para aquilo que ela está dizendo. Porque as pessoas não conhecem a palavra, essa que é a verdade. É comum a gente ouvir dizer assim, mas isso está no Antigo Testamento. Mas a Bíblia é composta de quantos livros? Só 27? Não, ela é composta de 66 livros. O cânon bíblico é 66 livros. Então, nós estamos estudando o livro de Oséias, que vai remeter a coisas no Novo Testamento. O Novo Testamento vai citar coisas do Antigo Testamento. Então, O próprio Oséias fala que o povo é destruído em uma certa situação por não conhecer a palavra. por não conhecer a palavra. Exatamente. E isso não é naquele tempo, é Hoje também. hoje também. Entendeu? E aí tem toda essa dramatização da questão da analogia do casamento, né? Então, eu creio particularmente que realmente o que a Bíblia diz contra o casamento é real. Oséias casou mesmo com uma prostituta, como Deus havia dito, uma adúltera, e para exortar o povo. Mas ele exortou o povo também através dos filhos. E aqui existe uma situação muito interessante e que eu quero só que vocês pensem no primeiro momento. No versículo 3 diz assim: então ele foi e tomou Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Preste bem atenção, eu não sei como é que está na sua versão, mas na minha está: ela engravidou e lhe deu um filho. Ok? Pensem só nessa questão, para depois a gente discutir sobre isso mais à frente. Então aí o significado do nome, Jezreel, significa Deus espalha ou Deus semeia. E isso não quer dizer que ele semeia para uma boa colheita. Na verdade, esse semear é Deus distribuindo o povo diante dos seus inimigos, culminando um juízo de deportação da terra. Então vamos ver lá o que fala Zacarias 10, 9. O irmão que tiver aí na referência pode ler para nós. Zacarias 10, 9. Ainda que entre os povos tenham sido espalhados em lugares distantes, de mim se lembrarão e viverão com seus filhos e voltarão. Ok? Então, tá vendo que o próprio nome que Deus pede para que dê a esse filho tem um significado. Assim como Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, Sarai para Sara e outros nomes que ele mudou, o próprio nome de Oséias, que era o quê? Salvação.
salvação, mas o nome era, ele mudou para Ricardo, né? Josué, não foi? É isso aí. Então Deus muda o nome e essa mudança de nome tem um propósito. Assim como os nossos nomes serão mudados. Não será Carlos, não será Felipe, quando estivermos com o Senhor. Mas quando o Senhor chamar, nós vamos saber que somos cada um de nós. Entendeu? Mas Deus sabe. Então Deus muda o nome com um propósito. E quando Deus manda colocar o nome de Jezreel ao filho que ele teve com Gomer, tem um propósito. E aí o propósito tem a ver com, também o nome tem a ver com um vale. E o Senhor está exortando o povo àquilo que já havia acontecido no passado. E esse vale, chamado Vale Jezreel, que nós vamos ver nas referências também, tem a ver com um vale que foi um vale sanguinário. Muitas pessoas morreram ali, ataques, né? Não digo nem da própria Síria, mas a Galileia, quando se reportou à Síria, e houve muita matança e muita gente morreu inocente ali. Muita gente morreu inocente. Então Deus manda dar esse nome ao filho de Gomer, o seu primeiro filho, o filho do casal, para exortar o povo a tudo aquilo que havia acontecido e de acordo com as dinastias que já haviam passado, e principalmente a dinastia de Jeú, que nós vamos ver mais aqui à frente. Então ele vai falar, é também o nome de um vale que faz parte do Vale de Megido e tinha por principal cidade Bet-Sean, nos dias das conquistas de Josué. Então vamos ver lá Josué 17 e 16. A mensagem de Deus a Oséias é uma referência à matança de Jeú no Vale de Jezreel. E houve esse vale, sabe qual é a extensão dele? Quando eu comecei a estudar eu me assustei. 16 quilômetros a extensão desse vale. Olha o tanto de gente que morreu. E era um vale estreito, onde as pessoas vinham, não tinham como manobrar as carroças, né? E uma série de situações. Então, quando eles eram pegos de surpresa, não tinham por onde sair. E ali eles mataram. E eles mataram muita gente inocente. Por isso Deus manda o nome para exortar o povo sobre aquilo que eles já haviam feito. Então, Josué 17, 16. Quem tiver aí. Eles disseram: a região montanhosa não dá para nós. E além disso, os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que moram na cidade de Bet-San e nos povoados vizinhos, como do Vale de Jezreel. Ok, então aí está falando sobre as guerras, as batalhas que foram tidas ali, né? E que matou muita gente. Segundo Reis 10, seu versículo 11. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos, os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Até que nenhum lhes escapasse. Ok, a gente vai ver que nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito do Senhor, mas, como o Milton estava falando lá, a questão do livre-arbítrio, Deus deu uma instrução para que fosse feita. E a pessoa fez de uma forma diferente, de uma forma a agir com uma crueldade tão grande que isso não agradou o coração de Deus. Existe também alguém que no passado já viveu essa situação. Vocês lembram? Deus mandou fazer algo e essa pessoa fez diferente. Jonas é um, mas Deus mandou liquidar um povo. Exato, Saul. Mandou fazer o quê? Vai lá e mata todos amalequitas, né? Aí ele vai, mata, traz o rei e traz espólio. E aí Samuel vai conversar com ele. E aí, Saul, tudo bem? Deu tudo certo lá? Samuel, tranquilo, fiz tudo que tinha que ser feito. Sim, mas e esse mugido que eu estou ouvindo? Do que é? Não, sabe como é que é, né? O rei vacilou, trouxe ele, trouxe também os espólios e tal. E Deus não se agradou, porque Deus havia dito, mata todos. Né? Então aqui aconteceu semelhante coisa. O nascimento de Jezreel era prenúncio do fim da dinastia, essa palavra me enrosca,
dinastias de Jeú. Jeroboão II foi o penúltimo monarca da casa de Jeú, que está lá em 2 Reis 10, 30 e 31. Joacás, 2 Reis 13, 2. Joás, 2 Reis 13, 11. E Jeroboão, 2 Reis 14, 24. Seu filho Zacarias foi o que reinou 6 meses e que foi exterminado e terminou suas dinastias em Jeú. E a referência está aí em Reis 15, 8 e 12. Deus ficou indignado com o modo que Jeú exterminou as dinastias de honra, quando matou Jorão, empilhando as cabeças dos 70 filhos de Acabe na entrada da cidade, massacrando os seguidores de Acabe. Sabe o que ele fez? Ele fez muito mais do que Deus falou que era para ele fazer. Aí você vai falar, não, mas não tem aquele versículo que diz, se pede para andar 1 milha, anda 2? Mas Deus tem coisas específicas, e Deus especificou o que era para fazer, e Ele foi além do que tinha que fazer. E hoje nós estamos vendo que Deus está mostrando algo para nós, através da Bíblia, e muitos estão querendo fazer de forma diferente. Ou negligente, não fazendo o que deveria fazer, ou fazendo além daquilo que Deus pediu para que fizesse, e de uma forma totalmente diferente. Aí entra a questão da inversão de valores, as interpretações errôneas, e que leva a pessoa a se distanciar da palavra de Deus e não se aproximar da palavra de Deus. Essa é a verdade. É verdade que foi o próprio Deus que mandou cortar a tal dinastia, exterminar com a casa de Acabe, mas Jeú extrapolou o limite, agindo com crueldade. Vamos lá para o 2 Reis 9, de 5 a 10. 2 Reis? Isso. Vou com ele aqui e vou ler, tá? Os irmãos acompanham. 2 Reis 9, de 5 a 10. Quando chegou, os oficiais do exército estavam sentados ali. Então ele disse: capitão, tenho algo para te dizer. Jeú perguntou: a qual de nós? Ele respondeu: a ti, capitão. Então Jeú se levantou e entrou na casa, e o jovem ungiu-lhe a cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Eliminarás a família do teu senhor, Acabe, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Pois toda a família de Acabe morrerá, exterminarei todos os homens da família de Acabe em Israel, tanto escravo como livre. Porque farei a família de Acabe como fiz a família de Jeroboão, filho de Nebate, e a família de Baasã, filho de Aias. Os cães comerão Jezabel no campo de Jezreel. Não sobrará ninguém para enterrá-la. Então o jovem saiu pela porta e fugiu. Ele fez muito mais do que deveria ser feito. Ele deveria exterminar um povo, ele exterminou povos inocentes, pessoas inocentes, que não deveria ter sido feito. E Deus não se agradou com isso. Então o nome dado a esse primeiro filho, de Oséias com Gomer, é para exortar o povo com respeito àquilo que havia sido feito. Porque se nós entendermos aqui, pararmos para pensar, o ministério de Oséias, com a questão desse casamento, a analogia desse casamento, se deu em 750, deixa eu ver, Renato Gebrão, 753 a.C. E se a gente vê esse período, um pouco antes, acontecem essas questões dessa dinastia, onde foi feito muito mais do que o Senhor havia pedido. Deus não se agrada com a situação e diz que até a 4ª geração de Jeú se ausentaria do trono de Samaria. E cerca de 752 a.C., Salom matou o rei Zacarias, o 5º e último monarca da dinastia de Jeú. Então aquilo que Deus falou que iria fazer, que até a 4ª geração eles iriam estar dominando, estariam governando, mas não passaria da 4ª. Então a gente vê exatamente aqui que Zacarias, ou seja, Salom matou o rei Zacarias, o 5º e último monarca da dinastia de Jeú. Jeú foi executor da ordem de Deus, assim como o rei da Síria
o executor dos propósitos de Deus. Em Isaías 10, 5, 7 está registrado essa situação. E outros exemplos semelhantes encontramos no rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, registrados em Jeremias 27, 6. E isso tem a ver com a questão do que aconteceu com Nabucodonosor. Vocês lembram? Deus usou ele, né? Como? Fazendo ele reconhecer que Deus era soberano. E como Deus fez ele reconhecer que Ele virou Deus era animal, soberano? Ele virou um animal, né? Começou a pastar, criou pelos, né? E quando ele reconhece e olha para o céu, Deus o restitui, né? Então Deus está trabalhando, Deus está fazendo, está mostrando a cada um de nós aquilo que nós precisamos fazer em relação à situação que foi colocada. Que tipo de crente nós somos? Que tipo de igreja nós queremos ser, né? Que tipo de igreja nós seremos daqui para frente, depois de toda essa situação, ou até depois não, já, né? Enquanto estamos vivendo toda essa situação. E aí entra o fim do Reino do Norte. Não foi apenas o pecado de Jeú a única razão para o fim da confederação das 10 tribos do Norte. Ao longo do livro de Oséias apresenta a situação religiosa, social, política da nação, apostasia, corrupção, violência, que justificam o cativeiro assírio. Então está lá no capítulo 2, versículo 18, que a gente vai trabalhar lá também. Mas o que nos diz os Salmos 46, 9? Ele faz cessar as guerras até o final da terra. Ele quebrará o arco e partirá a lança. Os carros são queimados em fogo. Salmos 46, 9. Por quê? Então Deus é quem faz. O que a gente não pode esquecer é que Deus é soberano. E Ele está no poder de tudo. Então aquilo que talvez alguns pensem, poxa, mas Deus não está vendo a situação, exatamente por Deus ver essa situação que Deus está permitindo o que está permitindo. Como permitiu no passado, como está permitindo agora, e como o Alex mesmo colocou, Deus está fazendo e continuará fazendo, né? Até que o povo tenha consciência do que é servir realmente ao Senhor, do que é. Eu fico pensando aqui, falando e pensando em relação ao que os irmãos estão dizendo. Cara, eu não sei vocês, eu posso dizer de mim. Fala do Milton, né? Pode dizer de mim. A falta que faz não estar reunido com o povo de Deus. A falta que faz você abraçar, a falta que faz você poder pegar na mão e se cumprimentar. Esse negócio de só dar um toque com a mão, ok, é uma precaução. Mas no meu tempo de infância, que não faz tanto tempo assim, era falta de educação, né? Então quando tudo isso começou, a pessoa estendia a mão, você não ia dar a mão, ficava uma coisa chata, né? Ou já aconteceu comigo, eu estender a mão e a pessoa vir para tocar, ou o cotovelo. Poxa, que situação chata. Nós não vivemos isso, né? Então isso é para trazer para mim, para cada um de nós, ser humano, a falta que faz Deus na vida das pessoas e a falta que faz a comunhão do povo de Deus para poder louvar o Senhor com harmonia, com alegria, com satisfação, né? Vir à casa de Deus não é penoso, é uma satisfação. Eu não vejo a hora que chega domingo para estar reunido com o povo. Eu não vejo a hora que chega as atividades da igreja, terça-feira, quarta-feira, sexta-feira, domingo, alguns eventos no sábado, não estamos tendo agora, até por toda essa situação, mas eventos que nós tínhamos e que trazia para nós o regozijo de estar junto, né? Essa faz falta, eu não sei quantos aqui fazem isso, eu tenho essa situação. Se eu vou para algum lugar de férias, a primeira coisa que eu faço nesse lugar é descobrir se existe uma igreja onde eu possa congregar ali. Ah, mas você está de férias, não importa. Me faz falta estar com o povo de Deus, me faz falta ouvir a palavra de Deus. Então, para todo lugar que eu e a Silvana vamos agora, a gente sempre procura onde tem uma igreja que a gente possa dedicar, que seja um dia, o domingo ou o dia da semana que tenha culto, para louvar ao Senhor, porque faz falta a comunhão. É isso que Deus também, eu entendo, que Deus está chacoalhando e peneirando o seu povo para ver quem é realmente o povo de Deus, né? Se a palavra de Deus diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, esse é o momento de Deus passar a peneira, entendo eu, e ver essa situação.
Então, embora os monarcas terrenos possam considerar a si mesmo como estando no controle das coisas, é o Senhor que é verdadeiramente soberano. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está lá em Apocalipse 19:16, e é Ele que remove e estabelece reis. Lembra lá a passagem de Daniel 2:21? Ele que põe reis, Ele que tira, Ele que fala quem vai estar, quem não vai. Então é dessa forma, pois o Altíssimo domina o reino dos homens e dá a quem Ele quer. Olha lá, Daniel 4:17. Esta sentença é anunciada pelo vigilante, e esta ordem decretada pelo santo, a fim de que todos os seres vivos saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, se o dá a quem quer, e o mais humilde dos homens eleva sobre eles. Tudo aquilo que nós falamos, né? Nós não tínhamos chegado nessa passagem, quando eu lancei uma pergunta à classe, todos os irmãos que responderam, e até os que não responderam, com certeza, porque concordaram com o que foi tudo dito, leva a essa situação. Deus é soberano. Deus faz aquilo que convém a Ele fazer, aquilo que é o plano dele, né? Nós oramos a Deus. Quando Deus faz aquilo que nós pedimos, nós ficamos alegres. Quando Deus não faz, nós devemos também ficar alegres. Sabe por quê? Porque quando Ele não faz, Ele consola os nossos corações dizendo: eu sei que não é. Eu sei. É interessante o que o senhor falou, pastor, e hoje em dia as pessoas confundem muito isso. As pessoas querem negociar com Deus, né? Barganhar, né? Barganhar, né? Ah, Deus, Se o Senhor me der, me dá tal bem que eu almejo, aí eu vou na igreja. Todos os domingos. Ah, me dá tal coisa que aí eu vou orar todos os dias. Então, o Emanuel fala uma coisa e é verdade. Os cultos é um encontro que nós marcamos com Deus, né? Um encontro às terças-feiras, quartas-feiras, sextas-feiras, domingos, sábado que tem, né? É um encontro que nós marcamos com Deus. Mas as pessoas estão perdendo essa questão, esse compromisso, essa firmeza na palavra de Deus. Então é bem isso. Deus, eu vou passar a fazer isso se o Senhor me der isso. E quando você vai para aquele canto que diz que eu adoro a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz, né? Então não é pelo que Ele faz. O que Ele faz ou não faz, Ele é soberano. Eu o adoro pelo que Ele é e pelo que Ele já fez na minha vida. Isso é totalmente, sabe, que não tem questionamento. Então quando Ele resolve encerrar uma dinastia, faltou o R aí, seu veredito é final. Ele faz o que tem que ser feito e ponto. Deixa eu ver se a gente começa. Ó, 11:4. Depois nós vamos trabalhar essa questão do quebra o arco. Isso tem também toda uma conotação. E quebrar o arco tem a ver com totalmente diferente do que a palavra diz, né? Quebrar o arco, o que é isso? Então, pesquisem durante a semana o que é esse quebrar o arco que está aí no versículo 5. Quebrar o arco de Israel naquele dia no vale de Jezreel. O que é quebrar esse arco? Na próxima semana, se Deus nos permitir, próximo domingo, nós retomaremos a partir daqui. O que é esse quebrar o arco? Que ainda tem a ver com tudo que se aconteceu no Vale de Jezreel e, lógico, com o simbolismo do nome dado ao primeiro filho de Oséias, Sungom. E lembrando que Deus pediu para que ele tomasse uma mulher e deu um filho. E nós vamos ver que a partir do segundo filho, a conotação é diferente. Não é mais essa. Ok? Perguntas até aqui? Ou alguma colocação que o irmão queira fazer? Não. A questão é o seguinte, quando Deus permitiu que acontecesse isso com Oséias, Ele queria que Oséias sentisse na pele aquilo que ele estava sentindo em relação ao povo, né? Porque apenas falar, Deus mandou falar, tudo bem. Agora sentir aquilo, como aconteceu com a esposa dele, depois que ele casou, ela continuou prostituindo, então ele sentiu na pele. Então ele tinha experiência maior, autoridade maior, claro, né? Porque ele ia falar daquilo que eles estavam passando, interpretado um pouco. Até como um profeta, alguém que tem comunhão com o Senhor, intimidade com o Senhor, lógico que ele sentia.
A mesma forma que nós sentimos quando uma pessoa se desvia, quando nós sentimos quando uma pessoa não está andando como deveria andar, né? Então, esse é o mesmo sentimento. E eu acredito que para o profeta, esse era o sentimento, porque ele é exemplificado como Deus ali, né? E Gomer como o povo, a nação que se desviou do Senhor, quebrou a aliança com o Senhor. Por isso o casamento, né? O casamento é uma aliança. Então ele usa a analogia do casamento com a quebra da aliança. Outra coisa que, na minha versão, aqui fala que ele tomou prostituta, né? A outra versão fala adúltera. A gente vê a diferença de adúltera para prostituta, né? Porque a adúltera é a mulher que trai o esposo. A prostituta é aquela que se vende por dinheiro por vários homens. Certo. Então, no caso da prostituta, é pior ainda, né? Porque ela se prostitui com vários homens. Né? No caso do povo de Deus, com vários deuses, falsos deuses, é claro, né? Então, tudo isso faz com que ele tenha mais argumento para falar. Algumas versões, que nem o irmão disse, eu concordo com a versão que o irmão disse, mas a questão do adultério que ele usa aqui também é a questão da idolatria, né? O adultério é a questão deles servirem a outros deuses, como Gomer era já conhecida como uma prostituta cultual que servia ao culto dos cananeus, então já era um adultério para o Senhor, né? O que ela fazia em relação aos outros que faziam com ela também. Mas a prostituta realmente tem uma conotação diferente. Concordo com ele. Ok? Mais alguém? Então vamos orar, vamos ficar de pé. Obrigado pela atenção de vocês, por esse tempo aqui gostoso que nós passamos. E lembrando que logo mais teremos um culto, a continuação do culto de adoração ao Senhor. Ok? Eu vou falar à noite de novo, mas vou aqui repetir. Não é obrigatório, gente. Mas aquele que puder, vai ser legal, vai ser bom. Vir de social, ou se quiser vir até de terno, legal. As mulheres vestidas, como achar que tem que ser vestida, mas de social, entendeu? Para domingo que vem, que é a renovação de votos. A gente quer fazer um negócio bem legal e tal, para relembrar aquele tempo que nós fizemos o primeiro voto, a primeira aliança com a nossa esposa. E todo ano, no mês da família, nós renovamos esse voto. Então, se você puder vir de terno, ok, a esposa de vestido, ou bem vestida, né? O que eu digo de social, um traje bem legal, vai ser muito bom, vai ser muito legal, ok? Querido Deus, obrigado por esse tempo que o Senhor nos dispensou. Foi bênção do Senhor, foi a provisão do Senhor em nossas vidas, para que pudéssemos aqui estar discutindo e poder refletir, ó Deus, em relação à nossa vida cristã, em relação à nossa intimidade com o Senhor e à nossa dependência do Senhor. Queremos, ó Deus, através desse estudo, trazer reflexão à nossa vida e à vida daqueles que têm nos ouvido, e também trazer conhecimento para que nós possamos confrontar a vida de outros, ó Pai, que porventura não estejam vivendo aquilo que precisariam viver. Esse estudo vem falar muito conosco, Deus, assim como a Tua Palavra tem falado todos os dias, mas que o Senhor traga cada vez mais iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos refletir e viver segundo o Teu querer. Pedimos agora que o Senhor dispense cada um dos Teus filhos em paz, em segurança, no retorno aos seus lares, e que os tragam logo mais, para continuarmos o culto que iniciamos nessa manhã ao Senhor. Eu oro e te agradeço por tudo, pois oro no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe.